refletindo um pouquinho em questão de amar, né? Como é difícil nós amarmos os nossos inimigos, né? Como é difícil nós amarmos aquele que pisa no nosso pé, né? Complicado isso. Mas o Senhor, Ele nos ensina. O Senhor, Ele vem nos ensinando. E nesta noite, como eu sempre disse, irmão Pedro, Deus, Ele sempre age na simplicidade. É na simplicidade que Deus trabalha, né? É assim que Ele trabalha, dessa forma, nas coisas mais simples possíveis. Às vezes nós preparamos um cenário, algo tremendo, e ali acontece aquela coisa toda vazia. Você não tem presença de Deus, você não é tocado, você não sente, os louvores muitas das vezes não têm unção. E aí, na forma mais simples possível, nós sentimos a presença de Deus, Deus fala conosco, a palavra mexe com a gente, e é assim que Deus trabalha, na simplicidade, né? Aleluia. Em cima disso que o irmão Pedro trouxe, eu quero deixar aqui uma reflexão para nós também, fazendo a minha parte nessa noite. E desde manhã eu acordei com essa passagem na minha mente, que ela está registrada ali em 1 Samuel, no capítulo 16. E o Senhor falava sobre o meu coração a questão de escolha. Nós temos as escolhas, nós podemos escolher, e o Senhor falava isso ao meu coração, e eu fiquei meditando, fazendo os meus afazeres e meditando sobre isso, e ali internamente eu perguntando para Deus. E aí um pouquinho antes de eu vir para cá, eu entrei um pouco no quarto, comecei a anotar algumas coisas que o Senhor me deu durante o dia, e eu quero ler com vocês em 1 Samuel. É uma passagem bem conhecida, mas no versículo 11, ele diz assim, Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-o e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então, trazendo um pouquinho para nós essa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, nós vemos que a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas é totalmente diferente de uma visão humana. Logicamente, é totalmente inexplicável a forma que Deus trabalha nas nossas vidas. E aqui nós vemos aqui a escolha de Davi como rei. Naquele tempo, o rei ele era escolhido, o pastor está aqui, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas o rei ele era escolhido pela sua estatura, pela sua forma física, não é? O rei era escolhido pela sua forma de guerrear, um guerreiro forte, valente, que estava ali no campo de batalha. Então é um homem alto, um homem forte, um homem de boa aparência, e estava na hora de levantar o novo rei. Estava na hora de levantar o novo rei, porque Saul ele tinha ali desagradado a Deus, então a presença de Deus não estava mais com Saul. E o Senhor ele queria escolher um novo povo, um novo rei para aquele povo. E disse a Samuel para ir até a casa de Jessé e ali escolher um novo rei. E Samuel chegando na casa de Jessé, né? Ele viu os seus filhos, todos eles altos, fortes, né? Boa aparência, boa estatura. E aí Samuel começou a perguntar para Deus: é esse aqui? É Eliabe? Não. É Abinadab? Também não. É Samar? Também não. Não é nenhum desses. E eu comecei a imaginar ali que Samuel falou: e aí, os homens de boa aparência, né? Os filhos de Jessé ali tudo alto, tudo forte, né?
Os caras tudo cheio de vigor. E aí Samuel pergunta para Jessé: mas fora esses aqui que você trouxe aqui, que você me apresentou, você tem mais algum filho? Tem mais algum? E Jessé falou assim: ó, eu tenho o mais novo. O mais novo, ele está ali no campo, ele cuidando das ovelhas. E Samuel fala assim: então traz ele aqui. E o interessante é que naquele momento ali que pediu para chamar ali Davi, Samuel ele pega e fala assim: ó, ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Nós não vamos sentar para comer enquanto o mais novo, o caçula, chegar. E nós temos aqui uma maneira que Deus escolhe as pessoas, a maneira que Deus faz, a maneira que Deus age, é totalmente inexplicável para as nossas vidas. E muitas das vezes, eu vou trazer um pouquinho aqui, nós vemos pessoas que, às vezes, ao olhar humano, ninguém dá nada. Ao olhar humano, esse daí não consegue, esse daí não pode, esse daí é muito fraco, esse daí, sabe aquela coisa assim? Ao olhar humano você não dá nada, mas a forma que Deus tem de trabalhar, ela é diferente do olhar humano. O que você não consegue enxergar, Deus enxerga. O que nós, como seres humanos, não conseguimos enxergar, Deus enxerga. O que nós não conseguimos ver, Deus lhe vê. Porque ao olhar ali de Samuel, aqueles homens, aqueles filhos de Jessé, eram aptos a assumir um reinado. Mas o olhar de Samuel não era o mesmo olhar de Deus. Não era o mesmo olhar de Deus. Porque Deus olhou todos eles, mas em especial Ele olhou para Davi, o menorzinho, o mais fraquinho, o que estava ali no campo cuidando das ovelhas, né? E ali Davi ele tinha assim uma bagagem de cuidar de ovelhas. E o cuidar de ovelhas, Davi ele já protegeu ovelhas de um ataque de urso, Davi já protegeu ovelhas de leão. E aquele cuidado, muitas das vezes, ao olhar humano, passou desapercebido. Ao olhar humano, passou desapercebido. Então, a maneira que Deus tem para escolher as pessoas, a maneira que Deus tem para olhar ao ser humano é diferente de eu e você. Muitas das vezes as pessoas olham, mas não te dão nada, não te dão valor nenhum. Muitas das vezes nós olhamos, mas você não tem valor, você não é escolhido. Já sabe aquela brincadeira de criança? Em escola tem muito isso, que nós, quando vamos brincar, fazemos quando era pequeno, e dividir aquele monte de moleque, sabe, aquela coisa toda, aquela criançada toda, né? E aí tinha 10 de um lado, 10 de outro, e se saía 2 líderes ali para escolher grupos, principalmente de partida de futebol tinha isso. Você ia escolhendo só os melhores, não é? Aquele que você via que sabia que jogava bem, aquele que você via que tinha um corpo físico um pouquinho melhor, era mais alto, era mais forte, ou esse daí é legal, eu posso colocar ele na defesa, sabe, aquele que corria mais, você colocava ele de ataque, era bem assim. E os que sobravam, eram sempre os raquíticos, os mais fraquinhos, os magrinhos, aquele que ninguém dava nada por ele. Aí era a última opção que tinha ali, era o último que sobrava ali, você vai só para completar o time. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes já passamos por isso? Eu já passei por isso. Já passamos por isso. Só que a maneira que Deus vê, a maneira que Deus nos enxerga é diferente. Deus não escolhe aqueles mais fortes primeiro. Deus olha lá atrás, o último da fila lá, e fala assim: é aquele que eu quero. É aquele lá daqui que eu quero. Deus não escolheu aqueles irmãos de Davi que eram os mais fortes, mas Deus olhou Davi que estava lá no campo e falou assim: é aquele pequenino lá que eu quero, ele que eu vou levantar como rei de Israel, é ele que eu vou levantar como rei de Israel. Só que aí nós temos que pensar uma coisa: quando Davi chegou, ele foi ungido, e ele passou por um preparatório.
Ele passou por um preparatório. O processo dele ali no campo, cuidando de ovelhas, era um preparatório dele, pastor. Era um aprendizado. Ele cuidava do rebanho. Ou seja, ele estava ali, entre aspas, você parafraseando, ele estava cuidando de pessoas. O cuidado de ovelhas era cuidado de pessoas. Quando vinha ali os ataques de urso, leão, ou tinha ali os lobos, o que ele estava fazendo? Ele estava protegendo o rebanho de Deus. Entre aspas, ele estava protegendo o rebanho de seu pai, protegendo o rebanho do pai. E ali nós víamos o que? Davi cuidando de pessoas e protegendo o rebanho de Deus. Então Deus, ali em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 a 29, Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe assim. Deus nos olha dessa forma. Deus nos olha desta maneira. Mas nós, quando Deus nos escolhe, nós precisamos ter um algo, que foi o que Deus colocou no meu coração nesta manhã, e eu comecei a meditar muito. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para nós. Se eu conseguir compreender tudo que eu estou aprendendo hoje, se eu conseguir compreender tudo que eu já venho trazendo de aprendizado, para que lá na frente eu venha poder usar. Certas situações acontecem nas nossas vidas, e eu falei muito isso, principalmente, se não me engano, com o Ministério de Louvor, eu conversei muito sobre isso. Certas situações acontecem na nossa vida para que nós tenhamos bagagem lá na frente, para ajudar alguém. Para ajudar alguém. Se nós estamos passando algum processo hoje, isso é bagagem, é aprendizado de Deus, para que quando nós assumirmos a linha de frente, nós tenhamos bagagem para ajudar aqueles que vão chegar com os mesmos problemas que eu passei. Da mesma forma, quando Deus levantou Josué, depois da morte de Moisés, quem estava ali junto, ladeando ali Moisés? Quem estava aprendendo? Era Josué. Ele começou a observar ali Moisés, ele começou a ter um aprendizado, ele começou a absorver tudo aquilo que Moisés estava ensinando. E no momento certo, quando Moisés ali veio a falecer, no momento certo, Deus disse: ó, Josué, agora é você que vai conduzir esse povo. Agora é você. Agora é você. Você vai conduzir esse povo. É você que vai levar esse povo. Você é o líder deles. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que estar preparados para o que Deus vai colocar nas nossas mãos. Nós temos que estar preparados. E o que nós estamos aprendendo? O que você tem já aprendido? O que você tem aprendido? Você tem ali absorvido como bagagem? Você tem bagagem para quê? Porque amanhã ou depois é a sua vez de assumir a linha de frente. É a sua vez. E o que eu tenho de bagagem? E eu quero dizer para você aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui. E isso, e o que o Senhor está mostrando no meu coração aqui, está trazendo para mim. Tem muitas pessoas, eu vou dar um exemplo bem claro disso nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que estão, que estão agora, nós podemos estar agora numa época de pandemia. Nós estamos passando um processo difícil. Mas o Senhor, Ele continua agindo. Amém. O Senhor não te abandonou. Ele continua com você. E você, se você está absorvendo, tem absorvido, tem entendido os planos de Deus, os propósitos de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus requer de nós, Deus vai colocar algo na mão de pessoas. Aí eu estou falando aqui que o Senhor está colocando no meu coração. Deus vai colocar algo na mão de pessoas. Deus vai colocar algo na mão de pessoas que no momento de pandemia você fala assim: meu, mas no momento desse daqui eu estou vivendo isso, eu estou, sabe, no momento desse aqui, vamos trazer para o português bem claro, no momento desse daqui de problema, de situação financeira terrível, eu estou recebendo uma promoção. E talvez você tenha falado assim: ah, mas isso que eu vou receber uma promoção, mas não, isso não é para mim.
Isso não é para mim, não, passa para outra, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de fazer, não somente na empresa, mas tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Tem muitas pessoas que falam, eu não sou capaz de fazer, eu não consigo fazer, eu não posso fazer, isso não é para mim. Ei, se Deus te escolheu, é para você. Aleluia. Se Deus está te escolhendo, é para você. Se está chegando na sua mão, porque é para você fazer. Deus não olha o primeiro da fila, Deus olha lá o último. Lá o último é aquele mais fraquinho, como olhou para Davi, o pequenino. É aquele que eu vou levantar como rei. Não são esses maiores, não. Eu faço totalmente ao contrário da visão humana. Eu vou agir conforme totalmente ao contrário da visão humana. E se Deus está escolhendo você, é você que Ele quer usar. É você que Ele quer usar. Aleluias. É você que Deus quer usar. Glória a Deus. Aí eu vejo tantas pessoas, pastor, tantos líderes, sabe, abandonando o barco, tantas pessoas, eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais, eu quero desistir. Ei, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te levantou. É para você assumir a linha de frente. É o momento de você assumir a linha de frente. A linha de frente. Foi você que Deus chamou. Ah, mas isso não é para mim. Se não fosse para você, Deus não tinha te escolhido. Deus não tinha olhado para você. Com certeza Ele teria levantado outro. Agora, se você ficar parado, se você ficar aí parado, se escondendo, com medinho, Deus com certeza vai levantar outro, porque a obra dele não para. Aleluia. Só que aí a tua oportunidade, ela vai passar. Verdade. A tua oportunidade, ela vai passar. E vai chegar o grande dia, e você vai sempre estar ali, ó. Ah, eu estou esperando uma oportunidade. Eu estou esperando uma oportunidade. Eu estou esperando Deus me chamar. Eu estou esperando Deus revelar o que Ele tem no meu coração. Meu querido, Deus já revelou. Você cochilou. A banda passou. É Deus. A banda passou. Está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? A banda passou. A sua oportunidade já foi. Você ficou se escondendo. Você ficou com medo. Você ficou se retraindo. Então, Deus olha e fala, você não serve. Eu vou levantar outro. Está compreendendo? A maneira que Deus age, a maneira que Deus olha, é totalmente diferente da visão humana. Deus, preste bem atenção, escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Se você acha que você não tem capacidade, isso é você, porque a capacidade vem dele. Aleluia! A capacidade vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! A força vem do Senhor. Deus já falou algo poderoso para Josué. Josué, eu estou te levantando para assumir um exército. Eu estou te levantando para você continuar com este povo. Mas um conselho eu te dou: não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Ricardo, vem cá, Ricardo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças te damos, Jesus.